casa. Povo do meu Brasil, eu venho aqui, a esta tarde maravilhosa, aqui no Distrito Federal, para tratar de um assunto que é palpitante, principalmente porque se trata de Brasília. Brasília, quando foi criada e projetada, foi para ser a capital administrativa do Brasil, ponto. Naquela época, nós tínhamos uma população estimada para nós termos 500 mil pessoas no ano 2000. Brasília acabou com tudo. Essas previsões, elas foram exatamente contrariadas. Se nós somarmos a população de Brasília com a população do entorno, já passam de mais de 5 milhões de habitantes. Nós não podemos deixar esta capital, que pertence a todos os brasileiros, da maneira que está. É muito bom que tenha aqui na mesa um representante de Brasília. Brasília pertence a todos os brasileiros, inclusive a mim. E eu tenho aqui uma admiração, eu tenho um compromisso com Brasília. Brasília me deu oportunidades na vida. Eu cheguei aqui, garoto, nos idos de 1963. Conheço Brasília com uma palma de minha mão. Tinha 3 anos quando eu cheguei aqui em Brasília. Ontem eu andava pelas feiras de Brasília, principalmente lá em Taguatinga, onde eu vi a população vindo ao meu encontro. Chiquinho, Brasília acabou. Brasília não é mais aquela Brasília do sonho do Juscelino Kubitschek. Nós temos que ver que Brasília, ela teve um processo em que eu estava na frente desse processo, empunhando a bandeira para a representação política de Brasília. Aí eu vi que daqui a pouco começaram a fazer aqui um verdadeiro favelamento ao redor de Brasília. Aqui era trazida as pessoas a laço, dando os lotes. Aqui contaminaram esta grande Brasília. A Brasília passou a ser um bolsão. Deram o lote, mas não deram a saúde. Deram o lote, mas não deram a educação. Deram os lotes, mas não deram a segurança necessária a essa Brasília de todos os brasileiros. E aí, eu posso dizer aos senhores em que essa Brasília não é tão somente a Brasília do plano piloto, é a Brasília das cidades satélites. E aí eu venho a essa casa nesta tarde para dizer: uma cidade satélite, senhores, que tem 600 mil habitantes como é Ceilândia, será que não tem a capacidade de ter autonomia administrativa, financeira e política? Cadê os políticos de Brasília que não fazem com que essa Brasília possa exatamente buscar essa autonomia administrativa, financeira e política? Será que uma cidade igual Taguatinga, que tem índices maiores do que a capital do meu estado e de muitos estados aqui, e que é financiado com dinheiro do Fundo de Participação e também do Fundo Constitucional de Brasília, e que nós aprovamos, essa Brasília, ela precisa ser reestudada. A Brasília que eu estou falando é a Brasília das cidades satélites. Ela precisa ter a pujança. Essa Brasília de todos os brasileiros, ela precisa olhar também para a sua periferia, a região do entorno de Brasília, que está largado à própria sorte. Essa Brasília nós precisamos ajudá-la, porque senão ela vai contaminar sobremaneira o Distrito Federal. Já está aí os índices da violência, de tudo. Brasília praticamente acabou. Mais uns minutos aí para mim, por favor. Essa Brasília acabou. Se acaba Brasília, está exatamente contaminando um sonho do Juscelino Kubitschek de Oliveira. Senhores, com esse coração, com essa alma que eu tenho,
esse dever que eu tenho para com essa terra que me ajudou, eu não poderia deixar de vir aqui para reivindicar principalmente aos políticos de Brasília: dê autonomia para as cidades satélites, dê condição digna para o entorno, porque a Brasília não é a Brasília daqui do plano piloto, é a Brasília no seu conjunto, e eu conheço mais do que muitos que estão aqui empunhando a representação de Brasília. E eu, lá do meu querido Maranhão, eu posso dizer, estou colocando também meu mandato para defender esta terra, que é a terra de todos os brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.